Meu nome é Luísa Romão e eu estou aqui para mediar essa conversa, esse bate-papo sobre arte, política e revolução. Dá para ver que o tema é bem vasto, né? A gente vai poder abordar ele sob várias perspectivas. E aí, aqui na mesa, eu vou apresentar nossos convidados. Então, aqui na ponta, a Paloma. A Paloma Franca Amorim, ela é formada em artes cênicas pela USP e integra coletivos culturais como o grupo de teatro Coletiva Vulva da Vovó, a roda de sambas de mulheres Sambada e o grupo de mulheres amazônidas Vacas Profanas, que é sediado em Belém do Pará. A Paloma também é professora de teoria teatral e ilustradora, além de colaboradora da Ilustrada Folha de São Paulo. Ela está lançando agora o seu primeiro livro de contos, que chama Eu Preferia Ter Pedido um Olho pela Alameda. Aqui do meu lado está o Palmério Doria, que é jornalista e escritor, autor de vários livros, entre eles O Príncipe da Privataria, A História Secreta de Como o Brasil Perdeu o Patrimônio, e Fernando Henrique Cardoso ganhou sua reeleição. E, recentemente, também publicou O Golpe de Estado, O Espírito e a Herança de 1964 ainda ameaçam o Brasil. E aqui do meu lado direito, para vocês, né, tem o Peter Paul Telbar, filósofo, ensaísta, professor aqui da PUC São Paulo e editor da N1. E aí, na outra ponta, o Alexandre Del Farra, que é dramaturgo, com formação em letras modernas pela USP, que tem uma extensa obra com teatro, marcada por elementos da realidade política e social, sob uma visão psicológica, a partir de uma visão psicológica. Bom, para começar, eu acho que vamos começar por você, pode ser? O Palmério tem uma extensa, enfim, literatura sobre a história política recente do Brasil, né? Principalmente esse último livro que fala do golpe, né, da retirada da presidente Dilma, numa perspectiva de uma história cíclica, né? Que, se não fosse... Estão pagando até hoje. Exatamente. E de algumas reformas que também não foram feitas durante um período que a gente tinha possibilidade, né? Estão aí esperando por ser feitas, né? Ainda, né? Depois de tantos anos. Então, se você pudesse falar um pouco de como que você enxerga, enfim, o golpe agora nessa perspectiva dos últimos anos e também numa perspectiva cíclica da história brasileira, para a gente começar esse papo. É difícil falar do passado porque nós estamos vivendo golpes sucessivos agora no presente, né? Então, rememorar 64 já é déjà vu, né? Porque nós estamos vivendo hoje, né? Tem um grupo de sinistros ministros dentro do TSE, aquele mausoléu do judiciário brasileiro, decidindo qual vai ser o próximo golpe que está sendo tocado neste exato instante, né? O que vem depois desse golpe, de hoje, eu falo de hoje, vai ser decidido amanhã nas ruas, né? Será que nós vamos para a rua para evitar mais um golpe? Quais sejam? Sempre foi tirar a Dilma, impedir a eleição do Lula, impedir a candidatura do Lula e, principalmente, prender o Lula, porque eles precisam entregar a mercadoria fechada. Eles precisam fechar a rosca, né? Os meninos da Lava Jato, né, que agora estão numa guerra pelo protagonismo, né, dos holofotes, né, que é a feira das vaidades, né? Então, estão se comendo entre eles. Agora, se não houver rua, vai acontecer tudo isso, inclusive a não eleição, porque se eles não conseguirem alguém que o mercado venha a engolir, né, e essa deposição também do Temer, né, do Traíra, né, é muito por causa disso. A impressão que eu tenho é que ele ficou com um prazo de validade vencido, né? De repente sentiram que, assim como botaram, podiam tirar, podiam dispor dele, né? Querem chamar alguém mais confiável, de preferência o Meirelles, que já se apresenta
no Twitter, né? Isso é muito sintomático, né? Que é uma coisa assim quase planetária, né? É Trump, é Macron, é todos eles, né? Vendo também o mundo do Twitter, né? Se ele já entrou, é porque praticamente já é uma candidatura, né? E o poder que, quando me propuseram esse tema de revolução na arte, etc. e tal, eu pensei, olha, difícil você falar num país assim sobre essas coisas, num país que não tem sempre teve assim fraqueza teórica, né? Fraqueza cultural teórica para falar dessas coisas, né? Eu sinto falta de você não saber quem é um Astrogildo Pereira, né? Ferreira, né? Pereira. E um homem que conheceu o Machado de Assis do jeito que ele conheceu, né? Foi apresentado ao Machado de Assis pelo Euclides da Cunha, o fato de não dispor de uma biografia, ou pelo menos de uma reedição das obras deles, e de um homem fundamental dentro das revoluções brasileiras, já é uma lacuna espantosa, né? Você não saber quem é um Roberto Moreno, um Roberto Morena, que fez várias revoluções, que saiu pelo mundo, viveu no México, viveu no Chile, correu o mundo só fazendo revolução, e enfrentou, é um personagem do tenentismo, e de repente ele estava brigando com Arthur Bernardes durante o governo dele, né, o desgoverno dele, mas, ao mesmo tempo, nos anos 50, ele já estava aliado ao Arthur Bernardes, lançando a Petrobras, né, criando as condições para que a Petrobras fosse criada já no governo do Getúlio. Então, como é que a gente explica que não tenha essa base cultural, teórica, nada para discutir esses temas que são propostos aqui? Bom, um país que viveu 350 anos de escravidão, um país que teve o Partido Comunista na clandestinidade 60 anos, isso não existe em nenhum lugar do mundo. Então, nos acontecem episódios como nós vimos de um advogado algemado lá em Brasília, né? Porque ia entrar Nós vimos um menino dentro do shopping Higienópolis, tratado, embora bem vestido, sendo tratado como pedinte, filho de um artista plástico, aliás, meu amigo, o Enio Skeff, por uma segurança negra. Então, isso talvez explique mais as coisas, né? E o fato fundamental para mim, não se pode discutir a revolução, qualquer revolução do Brasil, sem discutir o papel da Globo, que assambarcou todas as culturas, qualquer uma que você imagine, canto, dança, vídeo, diabo a quatro, você não pode discutir o Brasil sem discutir a sério e sem conhecer a TV Globo, né? Que impede com poder, esse poder assambarcador, que a gente conheça o Brasil. A gente não tem a menor ideia. Então, eles têm 5 geradoras, têm as afiliadas, e a gente fala o globês. Eles impuseram a língua da Globo, não é, a literatura da Globo, a música da Globo, eles têm a Som Livre, não é? Eles têm, hoje em dia, a Rádio Globo, na internet eles predominam também, que há uma ilusão da gente que essa blogosfera se erguerá, como aconteceu pelo menos em 2010 e 2014, e enfrente esse poder monolítico dos donos da notícia. Mas não é bem assim. Tanto que aconteceu tudo isso, mas eles estão aí presentes, né? Então, é preciso explicar como foi que a Globo surgiu em 64, o projeto Globo, né, lá de fora, dinheiro da Time Life, granas pencas para se impor aqui. Em 69, eles passam a ser a TV Globo, o homem pisa na lua, vem o Jornal Nacional 3 meses depois, eles montam esse esquema de networking, não é? Esperam primeiro, apostam pesado naquele esquema deles, a grade, a novela, o Jornal Nacional no meio, 2 novelas imprensadas, ensanduichadas, o Walter Clark, Bonnie and Clark, o padrão Globo de qualidade, a escrava Isaura, tudo o que é a Globo. Se a gente não entender, e esse jornalismo brutal, em 70, 75, eu acho que o Jornal Nacional detinha, no mínimo, 70% da audiência. Notícias coloridas. Você nunca viu na Globo a Guerrilha do Araguaia?
nenhuma menção à guerrilha do Araguaia. Uma guerra de 69 guerrilheiros contra 10 mil homens do Exército. Você nunca viu uma nota ao vivo na Globo sobre isso. Eu estava na Globo quando pintou o atentado do Rio Centro. Então, o esforço sempre foi para não dar o Brasil. Quer dizer, o Globo é uma representação, é o braço direito da direita no Brasil. Ela que representa aquele Brasil, o para frente Brasil, do Médici, ainda está representado na Globo até hoje. Mudaram algumas caras, saiu o padrão Boni de qualidade, mas entrou um cara no jornalismo, por exemplo, muito pior do que o Armando Nogueira. Não dá para comparar o Ali Camel com o Armando Nogueira, que era um cara que a gente curtia. Era um grande escritor. No futebol, aquelas imagens fantásticas dele, do Garrincha, que fazia do campo um guardanapo, né? Essas coisas. Embora eu ache ele muito piegas, eu prefiro o João Saldanha sempre. Agora, mas naquele tempo, na Globo, tinha o Otto Lara Rezende. Eu cruzei no corredor da Globo com o João Antônio, com o Rubem Braga, com uma série de figuras notáveis da literatura, do mundo, da política. Hoje em dia, quem é que circula na Globo? Eles pegaram o que é do pior e tiraram o suco, porque antigamente eles tinham pesquisa, né? Antigamente não, tem sempre, né? O Ibope vinha com as pesquisas, aquele turbilhão de pesquisas, jogava na mão do Boni, o Boni não sabia o que fazer com ela, mas o Homero Icasa Sanches sabia, tirava o suco, um gênio, um espetáculo. O Homero foi o cara que deu para o Brizola a dica de que estavam roubando na Proconsult, no escândalo da Proconsult da apuração dos votos. Então, o Homero Icasa Sanches viu o telespectador não como um cara, ele não viu o telespectador, ele viu um homem diante do vídeo. E ele era fã do Juscelino Kubitschek. Ele não gostava de uma figura como Moreira Franco, que depois o Brizola chamaria de gato angorá. E passou para o comando. Foi assim que a gente evitou mais um golpe da Globo naquela época. Eles não aturam qualquer coisa parecida com o Brasil. E eu acho, para não fugir do Brizola, tudo aquilo que o Brizola disse que, se fosse presidente, a primeira coisa que ele faria seria caçar a concessão da Globo, é atual. Porque os que seriam representantes do povo brasileiro não tiveram coragem de fazer isso. Nem o Lula, nem a Dilma. Fizeram o que todos fazem sempre, encheram o cu da Globo, perdão da expressão, de dinheiro, como todos fizeram. Mas me deram números fantásticos, e hoje em dia o faturamento deles, o lucro deles, é muito maior do que o faturamento de 2002. É uma coisa assim espantosa, porque não adianta também entender a Globo sem entender o dinheiro, o peso da grana. Os meninos são os três patetas, lá são os homens mais ricos do Brasil. Então, são coisas reais. Então, a tendência hoje é subestimar a Globo e achar que, não, nós temos alternativas hoje em dia, tem o Facebook, tem o Twitter, tem a internet, isso é conversa fiada. Se a gente não encarar a Globo do jeito que ela é, com o contorno que ela tem, a importância e o peso da grana, nós estamos fritos e esfarinhados. Isso também numa perspectiva cultural, né? Se a gente pensar como que se delineia as personagens nas novelas, nas minisséries, quais que são os contornos da mulher, da negritude, dos personagens que são para determinado casting, você tem aí também uma construção de um imaginário artístico completamente deturpado, né? E aí, inclusive, eu já ia puxar um pouco a sua fala, Palô, pensando um pouco como que é produzir num país que, durante tantos anos, a arte foi, pelo menos a arte erudita, né, uma arte mais acadêmica, esteve nas mãos dos homens brancos, intelectualizados, de classe média alta. E como que você, que é uma mulher que vem do Pará, enfim, para o Sudeste, que tematiza muito essa relação como mulher negra, enfim, como que se dá essa relação na sua obra? Você poderia falar um pouco? Boa tarde. Por falar em Pará, eu quero aproveitar aqui o espaço que me foi concedido, esse privilégio, mencionar a chacina que houve ontem em Belém, nas periferias, ali no bairro da Condor, no bairro da Cabanagem, e foram mortas 10 pessoas, se eu não me engano.
dentre as quais tinham 2 crianças. E agora, no início do ano, já houve 5 chacinas em Belém. E nessas chacinas morreram 49 pessoas já, que são o número... 49 é o número de pessoas que foram assassinadas nos atos ali de Londres, né? Então, em Belém, a gente vive um estado de terrorismo. A gente não, porque eu não vivo mais lá, né? Mas está se vivendo ali um estado de terrorismo completamente perene, perpetrado, sobretudo, pela polícia militar, né? Então, eu vou pegar o gancho do que você está falando para pensar um pouco nesse contexto social no qual a gente vive, que é o quadro onde, hoje, o artista brasileiro está inserido, querendo ele ou não, né? Então, eu sou uma escritora, eu tenho uma experiência com jornal, eu escrevo há 10 anos no Espaço de Literatura do Jornal Liberal, que é um jornal ali de uma das oligarquias do Pará, que o Palmério, com certeza, conhece melhor, né, pela experiência grande como jornalista. E eu escrevo ali no espaço de crônicas e faço o exercício da minha poética literária, muito solitária, e agora organizei com o Haroldo Ceravolo Cereza da Alameda o meu livro. E o livro se chama Eu Preferia Ter Perdido um Olho, que fala justamente sobre uma crônica específica, que, na verdade, é um texto opinativo, sobre o caso de estupro da moça no Rio de Janeiro no passado, não sei se todos lembram, em que a primeira instância dessa que foi deflagrada foi de 33 homens estuprando uma menor de idade, né? E aí, nesse texto, eu faço um paralelo com também 2 situações de violência sexual que eu vivi, uma na infância e uma já aos 25 anos, e não estou segura se não viverei outra, né? Eu tenho 30 anos de idade. Na ocasião da minha infância, também, na mesma época em que eu fui violentada, jogaram uma pedra no meu olho, então eu quase perdi um olho. Daí vem o nome do livro, né? Eu preferia ter perdido um olho a ter sido violentada, né? Eu, além de trabalhar na solidão da escrita, trabalho em coletivos de arte e cultura aqui em São Paulo, dentre os quais eu vou mencionar a coletiva Vulva da Vovó, que é um nome cacofônico e que diz um pouco do nosso bom humor em relação ao nosso trabalho. E ali nós nos organizamos para produzir teatro, e depois a gente começou a produzir outros tipos de poéticas, né? E começou a explorar outras linguagens. E nesse grupo nós fizemos o nosso primeiro espetáculo, que chama Sobre as Baleias, de autoria da dramaturga Maria Fernanda de Barros Batalha, que está aqui, inclusive. E é uma peça de teatro que existe a propósito da luta das Mães de Maio, né? Eu acho que todos aqui já ouviram falar da luta dessas mulheres, que é um grupo de mães políticas, né, visibilizadas publicamente, não só mais no momento do privado, da maternidade privada, a partir do momento em que seus filhos são assassinados, em 2006, aqui no estado de São Paulo, por uma ação também perpetrada pela polícia militar, né? Ou seja, uma ação genocida do Estado, né? Grande parte desses rapazes que foram assassinados foi cerca de 530 pessoas assassinadas, né? Então, tinham mais homens, e esse número também se constituía majoritariamente por pessoas negras, né? Por homens negros. Então, nós fizemos esse espetáculo, a Maria Fernanda escreveu a peça, e nós entramos em contato com essas mulheres, né, com a Débora Silva, que é uma das lideranças do Mães de Maio, e a gente falou também com a Maria de Fátima Silva, mãe do Douglas Silva, que era dançarino do Esquenta, que é da TV Globo, né, um programa que é super democracia racial, né, que super homenageia um mito da democracia racial. E aí o Douglas Silva, que era dançarino, foi assassinado às beiras da favela Pavãozinho, lá no Rio de Janeiro. E aí nós conversamos também com a Maria de Fátima, e recentemente eu tive contato com a mãe da Maria Eduarda Alves, que tinha 14 anos, ia fazer 14 anos agora, e foi assassinada na escola, né? Acho que todos conhecem essas histórias, né? Acho que não preciso... Nós nos aproximamos dessas mulheres para, junto com elas, discutir sobre as baleias, né? Que é o nome da nossa peça. O que seriam as baleias? É um signo que a Maria Fernanda nos apresenta e que nós começamos a desdobrar pensando na potencialidade histórica, biológica, filosófica, poética que a ideia da baleia tem. Então, as baleias, elas são os animais mais antigos do mundo. Elas guardam em si todas as memórias do planeta. As baleias são também as Mães de Maio, mas nós, junto com as Mães de Maio, contamos essa história. Nós não falamos que somos as Mães de Maio. Nós não nos apropriamos da existência e da vivência desse setor social tão absolutamente massacrado por um Estado genocida,
né? Então, essa é a via poética, é a via política e estética através da qual a coletiva da Vovó trabalha, né? A gente se aproxima, na medida respeitosa possível, daquelas tramas e daquelas narrativas que a gente gostaria de contar, porque sim é importante contar essas histórias, porque sim é importante dar visibilidade a elas, uma vez que a gente tem uma TV Globo que não dá visibilidade alguma, né, para as camadas pauperizadas, as camadas exploradas, né, a classe trabalhadora, empregada ou desempregada, né. Então, nesse sentido, Luísa, aí arrematando com a sua questão, nós somos mulheres fazendo a coletiva Vulva da Vovó, e são mulheres de etnias diferentes, de raças diferentes, de origens geográficas, né, diferentes aqui do Brasil, e há homens também, né, de forma alguma nosso discurso é um discurso anti-homem, como a presidenta Dilma falou aqui na abertura desse salão. Não se trata, o feminismo, quando ele avança, o homem avança junto, né? Nenhum homem fica para trás quando as mulheres avançam, né? Então, dentro desse quadro misógino, até que a Dilma comentou, né, que foi catalisador do golpe, a gente está atuando dessa forma, interseccionando, pensando as diferenças e não tentando conciliar, né, as questões. Então, somos mulheres negras trabalhando com mulheres brancas, trabalhando com mulheres indígenas, somos mulheres de 50 anos trabalhando com meninas de 20, né, com moças de 20, e aceitando, portanto, essa diferença de origens para tentar gerar, então, uma potencialidade estética que seja transformadora, socialmente transformadora. E é muito interessante também perceber como os movimentos sociais criam estéticas, né? Então, não sei se alguém aqui já acompanhou algum ato ou vigília das Mães de Maio, elas fazem, né, uma caminhada lento, segurando a bandeira, sem falar. Então, você tem ali uma criação de uma estética também que está completamente atrelada a uma pauta, a uma causa social. E até aproveitando aqui a presença do Peter, o movimento secundarista também tem cada vez mais trabalhado nessa fricção entre estética e performatividade e também luta social, né? Eles estão aí com um coletivo de performance, intervenção, atuando às vezes fora dos espetáculos, como rolou lá na MIT, em encontros públicos na rua. Então é muito interessante ver como que vai surgindo essa estética nas manifestações, por exemplo, Cordão da Mentira, e por aí vai. Você poderia falar um pouquinho da sua experiência, Peter, a partir desse complexo tema? Eu dou aula de filosofia aqui na PUC, mas eu tenho uma vida paralela com os esquizofrênicos. É o meu devir esquizo. E essa experiência é de um grupo que já existe há uns 20 anos, chamado Companhia Teatral Wens. E um monte de doido junto, doido com carteirinha e doido sem carteirinha, né? Eu, por enquanto, faço parte do segundo grupo, mas posso passar para o primeiro e eu me misturo muito. E a nossa experiência, ela tem uma estranheza, não é? Porque a gente supostamente faz teatro, mas não sabemos se isso é teatro, se isso é performance, se isso é a vida em cena, se isso é uma espécie de enlouquecimento coletivo, se isso é produção de um corte na linguagem, de uma espécie de ruptura na comunicação, já que a comunicação, como o Palmério bem colocou, está totalmente capturada por um modelo hegemônico que talvez nos convide a um tipo de resistência que produza uma espécie de colapso da significação. Ou seja, não basta combater isso com a mesma linguagem ou macaqueando ou imitando esse modelo. Então,
a partir dessa experimentação muito diminuta, né, numa escala minúscula, que é um grupo de 20, 25 pessoas, que, num certo sentido, não tem repercussão alguma do ponto de vista macropolítico, mas eu estou cada vez mais convencido de que um grupo, uma experimentação, por mais local que ela seja, ela é um pequeno laboratório que depois pode, sim, contagiar, se disseminar e produzindo contramodelos, e são focos de contrapoder que irradiam outras possibilidades de linguagem, de comunicação, de ocupação do espaço, de sociabilidade. Então, por exemplo, você falou dos secundaristas. Aquilo não foi só um combate, foi uma criação de novas maneiras de ocupar, lutar, inventar comunicação, produzir sociabilidade. Ou seja, ali é um experimento social, mas é um experimento inventivo. Não é apenas a luta. Eu cada vez mais estou convencido de que apenas a luta não basta, né? Porque com muita facilidade nós reproduzimos modelos de luta que nos são impostos justamente pelos adversários. E como é que se inventa uma nova maneira de se expressar, de quebrar inclusive quebrar uma percepção majoritária, porque isso que o Palmer falou sobre a Globo, quer dizer, ao longo dos anos, nos foram impostos certos modos de perceber. O que é que se percebe, né? Por exemplo, a guerrilha do Araguaia nunca apareceu, claro, mas também 69 pessoas produzindo uma experiência outra também nunca aparece, porque não atinge o limiar de visibilidade que a mídia impõe. E eu tenho certeza que, pelo Brasil afora, há milhões de pequenas experiências como essa da qual eu participo, e que vão inventando formas distintas. Claro que digamos, com os malucos, é uma forma muito distinta, porque entendeu? Não tem uma peça que tem começo, meio e fim, não é uma narratividade linear, não é propriamente uma representação, e, no entanto, é um modo de afetar, né, de produzir sensações, de colocar em xeque um certo humanismo ou um modelo de psiquismo ou de dramaturgia. Então, é tanta coisa que é colocada em xeque numa pequena experiência, né? E, a meu ver, o que falta, talvez, eu não acho que falta, mas se a gente quisesse ampliar um pouco, para que isso produza, por assim dizer, quantidade psicopolítica, para que isso se adense e possa reverberar e ser força política num sentido mais amplo, é preciso que essas experimentações todas ressoem entre si e que elas ganhem um tipo de comunicação, de reverberação, onde não é para fazer coro, né? Não é para fazer, não é a voz uníssona, é justamente o contrário, tem uma certa polifonia que precisa poder funcionar, inclusive com experiências como essas que você está contando e muitas outras. Quer dizer, eu diria, uma espécie de sensibilidade social a ser retrabalhada. Sensibilidade, porque há uma espécie de anestesia generalizada, não é, que é preciso perfurar, combater, e essas experimentações mexem com a sensibilidade, com o corpo, com a percepção, e é óbvio que agora estou assim, ampliando, saltando, mas uma revolução, no sentido forte da palavra, é uma certa mutação na sensibilidade social. E essa mutação, não é só tomar o poder, tomar o Palácio do Inverno, né, tomar de assalto um Palácio de Inverno, não adianta nada se com isso não se produz uma mutação na sensibilidade coletiva.
Então, esses pequenos experimentos, que não são, eles são pequenos, mas são multitudinários ao mesmo tempo. Em que medida a gente pode criar redes de ressonância entre eles para que se retrabalhe e nessa direção de uma espécie de mutação da sensibilidade coletiva. Por exemplo, eu acho que 2013, assim, digamos, o gênio saiu da garrafa. Foi uma explosão de uma certa sensibilidade coletiva. É como se o imaginário, a imaginação política foi destampada. E assustou todo mundo, porque todo mundo ficou de quatro, porque eles colocaram, nós, todos, pelo menos nos primeiros dias, antes que a Globo assambarcasse isso tudo. Mas nos primeiros dias foi uma explosão multitudinária de uma imaginação política e coletiva que pôs em xeque tudo. Os modelos de representação política, as formas de organização, a relação com a cidade, com o transporte, como se houvesse uma espécie de reivindicação de que aquilo que é comum, por exemplo, o transporte, que pudesse, que isso, de repente, ficou óbvio que isso deveria ser gratuito. O que era impensável 2 dias antes, nessa explosão, criou-se uma sensibilidade tal em que aquilo ficou evidente que tudo o que é comum à cidade poderia ser de uso comum e não privatizado. Enfim, mas se destampou a imaginação política e, a meu ver, o que aconteceu desde então, depois vocês podem contestar inteiramente essa hipótese, mas o que aconteceu desde então, golpe atrás de golpe, é para enfiar de volta esse gênio para dentro da garrafa. Porque ali correu-se um risco, de que dali para, se aquilo tivesse sido sustentado e se intensificado, a gente sim teria assistido a algo parecido com uma revolução. Aquilo foi um começo de insurreição. Então, a meu ver, isso tem sim, agora vou terminar, passar a palavra para o colega, mas é só dizer que há uma relação entre as experiências minúsculas, que eu diria são moleculares, a microfísica do poder, e as experiências macropolíticas. E se a gente não perceber a relação entre essas coisas, a gente vive de modo cindido, e esse descolamento entre a macropolítica e o que acontece no cotidiano das pessoas. Vou direto? Vai direto. Se quiser continuar, estava bom ouvir também. Isso daí é uma coisa que eu tenho, na verdade, pensado bastante. Isso que você acabou de falar. Eu até vi um vídeo esses dias do Foucault discutindo com Chomsky, um videozinho famoso que roda na internet, e que na época era muito inesperado, o que o Foucault falava, de certa forma. Você falava, nossa, como assim, Ele está trazendo foco para uma relação de poder onde não se chama poder, onde não tem esse nome, Só que hoje em dia isso já ficou totalmente reconhecível, e nós já falamos dessas relações de micropoder de maneira constante. Isso andou muito. Foucault ganhou, muito, eu acho, muito espaço essa discussão. Ganhou frente. Qualquer um que participa de qualquer tipo de movimento, social, político, sabe que isso é um caminho sem volta. E eu não vou fazer o lugar de meu, que saudade da época em que isso não acontecia nem a pau. Assim, acho que isso é um passo, isso é algo importante que aconteceu. Na verdade, nem acho que está acontecendo, acho que já aconteceu. E eu fico muito pensando em duas coisas. Daí eu nem estou falando uma sensação política, assim, muito irresponsavelmente, assim, uma sensação mesmo que eu estou jogando, que tem muito a ver com isso que você falou, que é como a gente vai fazer para reencontrar o vínculo que tem entre esses pequenos poderes aí que o Foucault estava chamando a atenção para eles e que agora vieram muito à tona e dos quais a gente fala muito e se conversa muito sobre eles aqui entre nós, e que a gente nunca consegue fazer eles chegarem lá. A gente nunca consegue, parece que, entender como eles são pequenos, mas eles são estruturais, Quer dizer, o pequeno não é assim porque ele tem pouca importância. Ele só está numa esfera, vamos dizer, do micro, mas ele reflete diretamente. Então, como essa reflexão está se dando, como isso está acontecendo,
como a gente vai conseguir reencontrar puxar esses fios para que isso chegue lá e realmente se refaça isso, né? Porque às vezes eu tenho essa sensação de que a gente fica discutindo coisas importantes e as outras coisas estão assambarcando a gente ao mesmo tempo e a gente não sabe, né, como fazer esse salto daqui para lá. Acho isso um ponto. Acho um ponto também crucial que talvez um pouco você toque e um pouco já vem, quer dizer, como a gente vai buscar maneiras de criar aliança, né? Aliança política nesse território né, das políticas identitárias, né? Como essas políticas identitárias podem gerar aliança, né? Que para mim são dois pontos que são meio semelhantes de certa forma, né? Então, como a gente encontra um ponto comum, né, sem ter que sempre falar de uma coisa de cada vez, que eu acho que tem que ser falado uma coisa de cada vez, mas quando também a gente vai conseguir se juntar essas coisas e falar de uma coisa maior, que é uma dificuldade concreta, né, real, que a gente vive, qualquer um aqui que esteja em contato com movimentos sociais ou, sei lá, ocupação da Funarte, qualquer coisa, você sempre tem essa questão concreta, né? Como essa aliança se dá, como a gente anda nesse sentido. Artisticamente, eu tenho muito ultimamente pensado e trabalhado, eu ia ler aqui um texto e tal, que eu até escrevi um tempinho atrás, pensando nisso, não vou ler, vou tentar, eu não falo muito bem, mas vou tentar falar mais ou menos a minha ideia, que é um lance de que eu acho... Eu tenho trabalhado muito com essa ideia de olhar para aquilo que nos estrutura e que eu acho que muitas vezes a gente queria que não nos estruturasse, né? Então, uma coisa assim que soa um pouco assim, tipo, é como se eu olhasse para o que é ruim, para o que desagrada, né? Para aquilo que me desagrada em mim mesmo. E acho que isso, para mim, importa muito, sim, nesse caminho, que eu vejo esse caminho por um lado, uma ampliação de uma visão, né? Abrir um espaço e, vamos dizer, desfazer uns caminhos reconhecidos, né? Que eu entendo um pouco isso que você está falando, quer dizer, esses pontos de fuga, né? Criar uns pontos de fuga de maneira criativa. Mas, no meu trabalho, eu sempre tenho olhado muito também para aquilo que nos estrutura, que eu sempre acho e tenho a sensação de que e daí eu não consigo ser, acho que tão deleuziano, eu sempre tenho a sensação de que tem alguma coisa que é dura, que é difícil de você mover. Essas coisas continuam lá, e daí a gente anda um pouco, quando você olha, você está de novo naquele lugar, que é algo que te estrutura e que tem a ver com essa sociedade onde a gente vive, que tem a ver com né, esse mundo um pouco que você passou e, enfim, né, fez um inventário, quase que é isso que está impregnado na gente, né? Quem aqui não cresceu vendo novela, né? Então, ou seja, quem não tem essa estrutura, de alguma maneira lá te constituindo mesmo. E daí eu acho que, de fato, assim, na infância, né, você é constituído por essa coisa. Tem uma peça da Angélica Lidel que foi apresentada há pouco tempo atrás aqui em São Paulo, que chamava O que eu faria, que faço eu com essa espada? Tinha uma hora que ela ficava horas rodando, incrível e tal a peça, eu acho, e uma hora ela ficava horas rodando no palco, falando um monte de coisas, mas assim, o tom central da fala dela, que ela voltava para isso o tempo todo, era a origem, eu não consigo me livrar disso, eu sou... Né? E é um pouco essa sensação, assim, né, de algo que tem a ver com uma origem, uma estrutura, e daí não sendo pós-estruturalista, que eu acho que para se livrar dela, para lidar com ela, é necessário olhar para ela. E para olhar para ela é necessário olhar para coisas que doem, que são horrorosas. E isso tem sido muito uma coisa que tem me interessado. E daí, politicamente, eu também acho um pouco, tenho um pouco essa opinião, né? Ultimamente eu estava apresentando, viajando um pouco com a trilogia Abnegação, que são 3 peças que eu fiz a partir de um olhar sobre um olhar muito livre e assim também
muito permeado por uma experiência de linguagem, muito nessa busca que você coloca de desfazer os nexos linguísticos, né, criar colapsos de significação, como você falou, que eu acho incrível. Eu sim, tento buscar um pouco isso, né, desfazer os nexos causais onde eles estão lá feitos. Mas em relação ao PT, e daí foi-me feita várias vezes essa pergunta, né, por que você acha de estar apresentando isso agora, politicamente, né? Porque a peça foi feita, o PT ainda estava no poder e tal, e não sei o quê, e tinha toda uma outra relação, essa crítica, né, esse olhar crítico. E eu sempre pensava e acho, e por isso que eu continuei com as peças, e acho que é interessante ver, que é muito importante a gente também olhar para esse processo todo, como também você estava fazendo, né, e tal, acho que a gente tenta sempre fazer, mas existe, eu acho, uma força, um lado que tende a estruturar uma narrativa que não é por aí, que é olhar também autocriticamente para o nosso próprio lugar dentro de todo esse processo, né, para entender também onde a gente foi ativo, mesmo nessa derrota que a gente sofreu. Vamos dizer assim, eu estou pensando na esquerda. E daí eu acho muito importante a gente se olhar e tentar não se colocar num lugar de vítima absoluta, né? Assim, tipo, nossa, o golpe atropelou a gente de uma maneira absoluta e o que a gente faz agora? A gente espera uma nova oportunidade que eles nos darão, né? Parece que é sempre colocando toda a potência do lado de lá. Então, quer dizer, eu sinto, a sensação que eu tenho é que um olhar crítico para mim mesmo, daí pensando nessa coisa de olhar para a estrutura, de olhar para o que é ruim, para o que me forma, que eu não gostaria de ter, um olhar crítico para o PT, né? Um olhar crítico que também sou eu mesmo, me ajuda não a diminuir a minha potência, mas a aumentar a minha potência, porque no momento que eu consigo entender também onde eu produzi aquilo que me assambarcou, de certa maneira, né? Então, é um pouco nesse lugar que eu acho importante a gente não perder de vista os possíveis erros, né? Não deixar de olhar para aquilo que a gente também escolheu fazer e que também gerou tudo isso, porque senão a gente se transforma e se coloca em um lugar que pode parecer confortável, mas é extremamente passivo, ou é absolutamente passivo, que é o de só dizer que a gente foi simplesmente atropelado por forças infinitamente maiores. Que, obviamente, daí o ponto seguinte do raciocínio é tipo, tá, então o que a gente faz? Porque essas forças ainda são infinitamente maiores. Então, né? Então, um pouco nesse lugar assim que eu penso. E também, pensando nessa questão da aliança que eu tinha colocado, para mim, pelo menos, tem sido muito importante esse passo de autocrítica, de olhar para o Kim mesmo, e em mim eu estou falando assim, na esquerda ou em geral, né? O Kim mesmo é falho, em mim mesmo é autoritário, né? E tudo isso, é por aí que parece que dá para você se aproximar do outro. É um pouco essa minha sensação e seria a minha intuição para pensar um caminho de como criar aliança nesse território. Acho que é isso. Obrigado. Eu acho que quanto a 2013, a única questão que ficou para mim na minha cabeça uma frase do Mário Magalhães, que escreveu o livro, a biografia do Marighella, né? Quer dizer, quem não gosta de partido é ditadura, né? E isso ficou esse sabor, né? Uma coisa assim, uma lição. E aquela cena impagável do Jabor, o rebelde a favor, né? Que disse 24 horas, nem isso, né? Minutos depois, talvez 24 horas, tudo que tinha dito antes sobre o tal movimento e a rebeldia dos outros, né? Agora, uma coisa interessante é que esses vários Brasis aí, tudo que você falou, né, o autor paraense fazer o livro do Edir Augusto, Psique, é um livro escrito em paraenses. Então é todo, eu não sei como é que conseguiram traduzir lá na França. E é uma delícia o livro, desse tamaninho. Me lembrei do Pedro Páramo,
né, que também é um livro desse tamaninho e fez aquele barulho todo no mundo. Nem o Gabriel Garcia Marques sabe o quanto aquele livro o influenciou. Ele fala muito pouco em Pedro Páramo na biografia dele. Mas, quando a Globo veio, ela veio para liquidar com a Paner do Brasil, não é? Que veio para liquidar com o Grupo Simons, para resumir bem a ópera, que representava a Paner do Brasil e a TV Excelsior. Eu não sou tão velho assim, mas eu me lembro que nas rádios brasileiras você ouvia muita música italiana, você ouvia francês, você ouvia javanês, ouvia o diabo. Esse lado assim desse... E do Brasil nem se fala, né? Sem contar Luiz Gonzaga, o diabo Jackson do Pandeiro, João do Vale. Muito bem. E que representam vários Brasis, né? E tem a turma também do Sul. Hoje em dia, eles trouxeram, de lá para cá, a coisa aumentou esse chiclete. Hoje em dia, nós temos até a Rádio Disney, né? Quer dizer, é porcaria o tempo todo, não é só notícia o tempo todo, é cocô o tempo todo jogado aí. Então, a gente não tem a menor chance, nem que a gente queira, de conhecer tudo isso que você falou. O termo assambarcar, né? Eles pegam tudo, está tudo dominado na política, na cultura. E eu quero deixar claro que não é obsessão, não, com esse veículo aí, porque eu acho que o vídeo, né? Você falou no Esquenta, na TV Globo, o vídeo é que nem papel, aceita tudo, a internet também. A gente tem que fazer o crivo todo, né? Eu nunca marchei sob slogan de nenhum partido, porque eu quero pensar o tempo todo, né? Quero sentir o tempo todo, isso que você fala, com quem eu vou me unir, as revoluções que aconteceram na minha profissão foram feitas por turmas. A turma da realidade, a turma do ex, houve a turma do Pasquim, e são cacetes de turmas que tem nesse Brasil. Na imprensa alternativa tinha grupos de A Flor do Mal, o Mulherio pintou naquela época, né? Então, todas essas histórias vêm de muito tempo, né? A mulher que criou o Dia das Mães foi uma feminista, em 1932. Eu pensei que ia caçar o Dia das Mães também, nesse processo aí Então, quando eu falo isso, com quem, isso que você falou é perfeito, com quem é que eu vou me juntar agora? E esse pânico que nos assaltou quando nós perdemos a parada, né? Em compensação, é bom lembrar que nós ganhamos a rua recentemente, ainda outro dia. Então, é aproveitar esse embalo e ver no geral e naquilo que falou no macro, no micro, né? Você falando me lembrou muito aquele conto curto do Hemingway, que pergunta para ele quem está do seu lado na trincheira. E aí o companheiro devolve a pergunta, isso importa? E aí ele responde, mais do que a própria guerra. Bom, mais alguma coisa por aqui? Então... pensar também essa relação que a gente está vivendo agora, política com golpe, só essa posição, às vezes, que é expressivamente percebida na classe média de agora tomamos uma porrada, né? Aí só frisar que a classe trabalhadora pobre, pauperizada, as periferias, o interior, lá também no Pará, teve um massacre também. Eu esqueci de comentar essa outra... Eu só vou falar de tragédias aqui. Porque tem que falar, né? Eu queria falar de coisa alegre, mas não dá. Lá em a tragédia, massacre do Pau d'Arco, que mataram 10 trabalhadores rurais, também a polícia. Então, só de novo frisar essa questão da militarização da sociedade, essa transição que a gente viveu da ditadura para a democracia, ela não se consolida do ponto de vista da mentalidade, do ponto de vista da estrutura política, né? Então, por exemplo, a militarização ela é completamente bélica, violenta e ditatorial nas regiões periféricas, né? Lá o suspeito é morto antes de ser... como que fala? Antes de ser julgado, né? Antes de passar, então, pelo crivo do Estado de Direito. Então, eu acho que também, nesse sentido do que são as alianças, né? Onde a gente está agindo, também é bacana pensar um pouco para além de si, no sentido de perceber quem já está fazendo ou quem está sobrevivendo
antes, né? Quem já está tomando antes, assim, né? O golpe chegou antes para alguns setores sociais. E isso não significa apoio, entendam de forma alguma essa cobra que está aí no governo, né? Mas de todo modo existe um estado de militarização que permeia todos os governos e que continua controlando, em certa medida, um imaginário político, né? Sobretudo periférico. Pois é, se tem PM, né, a ditadura acabou porque chegou na classe média. Né? É que hoje em dia, a comparação com o golpe de 64, não dá para você fazer comparações, porque hoje em dia eles têm a polícia militar. Então, dos chamados entulhos da ditadura, o principal é a polícia militar. Então, eles não precisam fazer o recurso. O exército pode ficar lá, mas esses robocops que estão em todo o Brasil, matando lá em Pau d'Arco, matando na área de Redenção, matando em Belém do Pará, são 40 mortos desde o começo do ano, é uma coisa absurda. O Estado tucânico, em pleno desenvolvimento, isso acontece em todo o Brasil, aqui em São Paulo. Eu falei de um caso de racismo no shopping Guatemi, porque, de fato, é espantoso. Mas isso a gente vê aqui, na periferia, 3x2, que você está falando dos ICOC, dos anônimos, vão matando, nunca se saberá quantos são, como foi, e enterram. Faz como o Lacerda fazia lá para acabar com o problema da mendicância no Rio, e chamou convocou a Sandra Cavalcante, que botava os mendigos, jogava no Rio da Guarda, né? Esse fato é conhecido. E o Lacerda até hoje é tido como um grande administrador, talvez seja um inspirador do João Dória, que está aí, né? Fazendo a mesma coisa, eugenicamente falando. Porque não há a menor dúvida que esse rapaz, esse mocinho, quando se por acaso se prosperar a tal candidatura dele, praticará isso em grande escala. Ele está apenas começando. E é muito louco como ele disputa isso no campo estético, né? Da beleza, da cidade linda. É interessante a gente pensar isso exatamente na chave do artístico, né? Que ele vai para uma sensibilidade que é completamente higienista, gentrificadora. E até voltando, né, na questão do Foucault, né, lá do surgimento das prisões, como que isso vai pela internação obrigatória, e como esse processo também desse Estado, desse terrorismo de Estado, também vai para um aumento significativo do encarceramento. Gente, eu sou um pouco dislexa, desculpa. Em massa dos últimos anos. Então, ou o genocídio vai via PM, ou por um encarceramento bizarro, que 40% da população carcerária hoje está aprisionada sem ter passado por um julgamento, sendo que vários são réus primários ou não teriam essa necessidade. O Rafael Braga. Sim. Como vimos agora no caso da Cracolândia, 80%. Que gente é essa? E ao mesmo tempo, até numa perspectiva municipal, né, a gente teve aí o corte da cultura de 43% no começo do ano, e o congelamento, né, que, na verdade, virou um corte, mesmo porque o orçamento já faz 6 meses não foi liberado, e um investimento de 100 milhões por ano em publicidade. Então, você vê que a arte, né, a cultura perde espaço, e o que ganha espaço é uma espetacularização. Porque, a partir do momento que a gente tem um prefeito que cria personagens, cria fantasias, personas para si mesmo, criando um mega espetáculo, ele tira o espaço da classe artista, que tem uma proposição mais questionadora, exatamente. Né? Não, só porque, na verdade, o que eu estava... Não sei se eu me fiz claro, mas eu estava pensando essa espécie de... essa questão que me veio um pouco das alianças não tem a ver com o chamado golpe, não. É uma coisa que eu acho que vem acontecendo desde antes, né? Que, não sei, do jeito que eu vi um pouco... eu lembro da ocupação da reitoria de 2007, onde isso, né, foi um momento extremamente importante ali e que, de certa forma, estava no cerne, ou no começo disso que depois virou 2013, porque o MPL estava nascendo. A galera que estava fazendo o MPL estava lá nessa ocupação. Né? E eu lembro muito da ocupação dessa questão básica, que era tipo, por que vocês... o tal do que a gente chamava, o pessoal falava, o presentismo. Né? Então, a gente está aqui, e só o fato de estar aqui já é uma mudança. E a gente falando, é isso, é disso que se trata. Né? Estamos... a ocupação em si, o ato de estar lá, dormir na reitoria, as atividades que aquilo gerava uma espécie de alteração no significado das coisas que em si já era importante.
E daí isso, de certa forma, foi fundamental ou estava no bojo, né, junto com o MPL e tudo mais, que depois estava também muito, eu acho, toda essa ideia, toda essa concepção, vamos dizer, do que é política, estava também de forma determinante em 2013, né, que eu também vejo muito assim, até discordo da avaliação do Haddad, né, nesse texto dele, que ele meio que faz uma relação altamente direta, assim, né, 2013 é o golpe, era a classe média de saco cheio de não poder pagar a empregada. Não acho que é assim, acho que 2013 tem a ver com uma explosão de alguma coisa que ainda está em disputa. E daí, nesse sentido, é que eu fico pensando, dentro desse novo território, né, que no Brasil acho que está totalmente... É uma coisa nova, né, que é esse tipo de manifestação, por exemplo, de 2013, que você saía pela rua e não tinha para onde ir, não tinha carro de som, não tinha ninguém falando agora a gente vai para não sei onde, você via as pessoas na rua e falava, para onde você vai? Ah, acho que eu vou para o Palácio do Governo, mas tem uma galera indo lá para Paulista, e você ia indo, né? Que é super interessante, é um momento que em si mesmo já tem um valor, né? Não é essa ideia da manifestação como algo para gerar um efeito depois. Agora, o que eu fico me perguntando é, dentro desse território, como gerar alianças potentes, como não se dissolver demais e como pensar nesse todo ao mesmo tempo. É um pouco essa questão que eu estava tentando jogar, assim. Acho que cagadas acontecem, né? Porque fala Soros, né, 2013, por trás, movimento, muita gente, agora saíram documentos mostrando que aquilo foi incentivado, que teve um plano. Eu não vejo bem, não vejo assim, não. Às vezes acontece. A Globo, para mim, na minha cabeça, é muito claro também. O primeiro momento, depois a exploração em cima disso é outra história. A Folha pediu a retomada da Paulista. A minha memória não é de baleia, né? Talvez seja está mais para peixe, que esquece na primeira volta do aquário. Mas ali eles pediram a retomada. No dia seguinte a PM foi para lá. Eu não sei que ocasião seu companheiro perdeu o olho, mas foi por aí. 2013 e também teve o caso da menina da Folha, que também impactou muito. Muito bem. E é na esquina da minha casa. Na esquina da minha casa acontecem coisas incríveis. Começou 2013 e na outra esquina da Augusta começou na greve ali, aquela grande greve de 2017, começou também na esquina da minha casa, né? Do lado de lá. Então o cara estava querendo parar um bonde na época, claro, né? Muito bem. Então a Globo pediu, a PM foi lá, arrepiou, aí começou a coisa toda, não é? Então parece, não, foi um grande esquema, pensou assim. E na verdade, o Haddad foi um vacilão naquela história, que ele ficou a reboque do Alckmin. Ele está querendo contar uma história que não aconteceu. O que tem foi a apatia dele naquele momento, e não soube o que pensar. A Dilma pediu para ele ceder, o Lula pediu, o Alckmin pediu, foi ele que arredou o pé, ele quis se mostrar independente, e etc. e tal. Enfim, foi erro dele. Ele devia falar francamente sobre essas coisas, né? Só uma coisinha, eu acho que ninguém soube ler 2013. Ninguém soube apreender a explosão em curso. A meu ver, nenhum dos políticos que, no começo até pareciam, inclusive a Dilma, parecia ter ouvido alguma coisa, apagaram, assim, o mais rápido possível, enterraram 2013. A Dilma enterrou, o Haddad nem tinha ouvido, mas ela parecia ter ouvido alguma coisa, e durou pouco. Então, a meu ver, esse sepultamento apressado de 2013, e depois tudo que se seguiu, assim, digamos, a reação a mais brutal e violenta desde então, em todas as esferas, é óbvio que a gente regrediu em tudo, e ainda assim, a meu ver, digamos, o fantasma de 2013 está por aí. Alguma coisa como uma espécie de nuvem a ser retomada, talvez. Eu não sei
não sei em que circunstância política mais concreta a energia de 2013 pode renascer. Não é a mesma, mas é algo dali. Eu acho que os secundaristas foi uma retomada, entendeu? E eu acho que vira e mexe isso volta, porque foi enterrado abruptamente. E porque tudo aquilo que é recalcado abruptamente ressurge como um fantasma, como alucinação, como uma possibilidade, como uma virtualidade. E eu acho que é isso que está em jogo. Assim, vira e mexe, a gente se pergunta quando é que a rua vai voltar. Eu espero que voltem as mulheres secundaristas, que foi a melhor coisa que eu vi. Exatamente. E o movimento das mulheres contra o aborto. Isso. Uma coisa espetacular. Mas são várias. Talvez, quer dizer, tem coisas que a gente vê, né, porque atingem ou superam o limiar de visibilidade que a mídia impõe. Então, não dá para esconder dos secundaristas. Tentaram, por um tempo. Depois, aquilo se espalhou por todos os estados do Brasil. Quer dizer, teve um momento... Eu estava em Curitiba, num dia X... Só desculpe, quando Cunha pinta com o inimigo público número 1, não é? Com as mulheres. Exato. Mas, então, eu estava em Curitiba num dia X para uma palestra, tinha 200 escolas ocupadas. Um dia e meio depois, tinha 400. No estado do Paraná. 400 escolas. Então, tem um rastilho de pólvora aí que está à espera. Não é? E eu me pergunto em que medida, hoje, eu diria assim, tem uma espécie de chamado dos anos 70, que Deleuze e Guattari formularam assim, os inconscientes que protestam precisam de aliados. Né? E tem algo da aliança, né, dos que... Alguns atingiram esse limiar de visibilidade em que sai na imprensa, mas muitos não saem na imprensa. E eu acho que a gente tem que fazer um trabalho assim eu não sei como seria, não sei se é a internet, se é outras coisas, mas assim, montar dispositivos que deem visibilidade a esses movimentos, por minúsculos que sejam, por moleculares que sejam. Eu lembro de um livro que foi publicado no Brasil há pouco tempo atrás, sobre os vagalumes, do Didi Uberman, né? A sobrevivência dos vagalumes. E qual é a hipótese do Didi Uberman, que é um pensador francês da estética? E ele lembra que, na época do Pasolini, o Pasolini tinha esse horror a uma espécie de excesso de holofote. Quer dizer, quando tem luz demais, que é uma espécie de espetacularização, os movimentos mais, digamos, ele chamava isso de, os vagalumes desaparecem. Quando tem luz demais, a luz dos vagalumes não resplandece. A bioluminescência dos vagalumes, ela é ofuscada pelo excesso de holofote. Então, tem algo no regime estético, assim, dessa espetacularização, que ofusca precisamente os vagalumes que sobrevivem. Então, eu diria, tem miríades de vagalumes no Brasil, e movimentos muito diversos e muitíssimo díspares, não é? Que desaparecem sob o holofote da Globo. Mas eles não morreram. Eles podem não estar visíveis nesse regime de espetacularização, mas eles não morreram. Quer dizer, que dispositivos a gente pode inventar para que eles apareçam? Não é? A gente precisa de um pouco de penumbra para que os vagalumes luzam. Eu acho que para lembrar o popular, sempre no popular, né, que diz que eles pensam que sabe tudo, vagalume sabe mais. Vagalume acende a luz do cu, coisa que eles não fazem, né? Bom, pessoal, a gente já está se encaminhando, temos mais 10, 15 minutinhos no máximo. Então, eu queria abrir para pergunta, talvez a gente consiga fazer uma, duas, e aí a gente leva o microfone
Pensei isso, fazer 2, aí a mesa responde e a gente fecha esse bloco. Pode ser? Quem tem pergunta? Uma aqui. Eu estou vindo aqui há 2 dias e eu tenho visto muitas manifestações com relação críticas ao PT, né? E isso por parte de historiadores, enfim, eu tenho visto com muita surpresa quanto que já se elaborou a respeito dessas críticas, né? Então, eu queria que o Alexandre falasse um pouquinho mais da sua produção no teatro, do seu texto, porque eu acho que, quando você fala de busca de outras alianças, né? Eu me lembrei um pouco, quando eu fui numa dessas manifestações no Largo da Batata, que acho que 2 dias antes da greve, ou durante a greve geral, e lá o que eu vi? Tinha holofotes, mas os carros de som não eram sequer ouvidos. Quem estava no carro de som falava e ninguém ouvia. Por quê? Porque existiam vários grupos de secundaristas, de pessoas as mais diversas, tocando atabaque, cantando. Então, tinha toda uma manifestação de grupos menores, os seus sindicatos com suas bolas, com seus nomes. Eu lembro que eu fui para um sindicato lá de professores, eu nem sou do sindicato, mas, de repente, era um grupo lá, né? E esses grupos estavam conversando, cada um tinha uma identidade, né? E estavam ali dispersos, porém junto, não é? Então, eu acho que seria tão importante que esses vários grupos que estão aí, eu lembrei um pouco do movimento secundaristas, eu agora estou ajudando um grupo que tem uma rádio aí chamado Rádio Madalena, e a gente vai fazer um programa nessa rádio sobre o movimento secundarista, as ocupações. Então, tentar rememorar que cada um deles fale um pouco a respeito do que foi essa experiência. E aí eu lembrei do seguinte: a gente pensou em dar um nome para esse programa que seria Nunca Será Como Antes. Né? Quer dizer, depois de uma ocupação, e eu acho que o Alexandre falou da ocupação da reitoria, nunca será como antes. Esse grupo que ocupou, que teve toda essa experiência, ele não tem como esquecer. Então, eu acho que a retomada é exatamente porque esses grupos estão vivos, né? Basta, não sei como, mas eu gostaria que o Alexandre falasse um pouquinho da sua experiência no teatro, porque você tem muito texto teórico e de análise, mas, de repente, o teatro é muito mais vivo do que o texto teórico, de análise histórica, né? Vamos ouvir a outra, e aí depois o Ale responde essa. Tem mais alguém que tem pergunta? Quem mais vai? Ali. E aí a gente responde e fecha. Tudo bem. Vocês falaram um pouquinho, na verdade, falaram bastante sobre o panorama político, assim, deram uma noção, principalmente a partir de um ponto de vista de uma esquerda branca, classe média. E aí eu queria, como o tema da mesa é arte e política, eu queria saber, que todos vocês são artistas, como que a gente pode, que mecanismos que a gente utiliza para conseguir construir um imaginário, um discurso não hegemônico, incluindo a intersecção entre raça, classe, gênero. Acho que seria por aí. E aí, só para pontuar, nas ciências sociais, quando a gente vai estudar alguma coisa assim, a gente tem uma questão de olhar para o que a gente vai pesquisar como objeto de pesquisa. Isso você já tira do sujeito a possibilidade de ser sujeito. E eu estou muito relacionando isso à questão do artista, porque a gente também tem esse olhar, né, tem um olhar distanciado para o outro. Como que a gente consegue olhar para o outro enquanto sujeito, sendo artista? Aí seria essa a pergunta. Bom, quer responder primeiro a sua? É difícil um pouco falar porque é uma peça, né? Então, tipo, confio muito na experiência do negócio. Então, muito do que eu quero causar com as 3 peças, na verdade,
é movimento. A ideia básica que eu quero é causar movimento nesse... Por que via? Pela via de... No caso dessas peças, por uma via que a gente pode dizer que é uma via provocativa, né? E daí, nesse lugar de um olhar autocrítico, que, antes de tudo, é crítico em relação a mim mesmo, mas também crítico a todos aqueles que também veem coisas semelhantes como eu e que estão num campo político semelhante, né? Então, quer dizer, é uma confiança na autocrítica, uma confiança na autocrítica da esquerda como algo que pode fazer as coisas se moverem no sentido, daí, de novo, um pouco, que eu penso que eu também... me chamou a atenção isso que você narrou, e eu também achei isso forte. Não sei se era esse dia, mas o dia da greve, isso foi muito nítido. A gente estava no Largo da Batata, tinha uns caras falando uns negócios, ninguém estava escutando nada, e estava rolando a manifestação, que também não era o mais importante de tudo, porque a cidade, o país estava parado, né? Esse era o ponto, na real. Tipo, mas ali em volta estava rolando toda aquela, enfim, aquelas relações ali se estabelecendo, sem que aquela batuta fosse, vamos dizer, legitimada, né? E isso eu achei muito forte, também interessante. Tipo, quando eu digo, como se fazer essas alianças políticas, é porque eu acho que elas já talvez estejam sendo feitas, né? Mas eu fico pensando mesmo assim, como ampliar isso. Eu não sei se tem um jeito, se isso, entendeu, já está se encaminhando de uma maneira, vamos dizer, mais estruturada, porque um pouco a minha questão é essa: como esse passo entre essa sensação que a gente tem ali no Largo da Batata, e uma ação efetiva também na relação com o todo. Daí o foco do PT como autocrítica tem a ver com isso, tem a ver com a esquerda que estava lá realmente, vamos dizer, nos representando, entre aspas, de uma forma ou de outra, né? Então, tipo, quando eu acho importante manter essa autocrítica, é no sentido de manter ou tentar criar novas possibilidades e tensões para se criar uma relação com esse lugar, de talvez uma representatividade, ou de uma ação no macro, né? Porque me fica muito essa pergunta. Tipo, eu concordo, tipo, e eu acho isso também. A reitoria, eu estava lá, ou os atos de 2013, eu estava lá e você não sai igual. Beleza, mas eu mudei, só que eu queria mudar também o mundo, eu queria tirar o Temer, eu queria fazer umas coisas dessas, sabe? E daí, tipo, como a gente dá esse salto para lá? Quer dizer, como a gente transforma isso também em algo efetivo? Para mim fica muito essa questão, assim, entre esses dois lugares, né? Como essa explosão, e daí tentando não cair num lugar tradicional de pensamento de esquerda, que é como catalisar as forças. Então, a esquerda não soube catalisar as forças de 2013. Mas será que é isso, entendeu? Será que se trata de catalisar? Não tem alguma coisa, algum caminho para essa potência ganhar, que eu não sei qual é? É um pouco essa pergunta que eu fico me fazendo, assim. E daí o teatro, que eu penso muito, é no lugar de tentar mover essas mesmas concepções meio rígidas, do tipo, tá lá, o que está lá, foda-se, é tudo igual, ou, entendeu? O cara... enfim, o PT é uma coisa que eu apoio, ponto, ou o PT é uma coisa que eu critico e ponto. Né? Tentar fazer com que esse trânsito para o lado de lá, para o lado do poder instituído, também se torne mais palpável, não sei, mais móvel. Acho que é um pouco isso. Rapidinho, a Palô pediu para responder essa. Tem uma pergunta que naquela primeira rodada eu não captei. Você pode fazer agora? Que aí depois a gente finaliza aqui na mesa. Posso falar? A questão que eu ia trazer é sobre esse momento agora na Prefeitura de São Paulo, né, que a gente viveu aí uma reação bastante forte na classe artística a uma série de, vamos dizer, desmandos, né, aos cortes e tal, e que são pessoas que se organizaram em defesa de algo que também é criticável, né, que foi a gestão anterior, que aqui foi colocado algumas questões, mas que trouxe a cidadania cultural, que trouxe toda uma estrutura onde essas pessoas se organizaram, que eu acho que, às vezes, é um pouco do que a gente pode pensar como uma forma de avançar e trazer as novas, né? Que é as ocupações dos espaços, e elas geram novas ocupações quando são negados esses espaços, como aconteceu agora pela Prefeitura de São Paulo, né? Que negou uma série de espaços e foram lá e ocuparam esses espaços novamente e vão montando suas lutas.
Queria que vocês comentassem um pouco desse processo, que eu acho que demonstra bastante do potencial da cultura nessa disputa, e é isso. Tá, a Palu responde. Sobre a questão de outras formas de interseccionar, né? De outras formas de abarcar, portanto, eu não vou falar sambarcar de novo, porque está repetindo o termo, de constituir uma rede de troca, de fato, transversal dentro do que significa democracia, no sentido de raça, gênero, classe, etnia, geografia, enfim, a gente pode ficar aqui desdobrando os marcadores da diferença que nos diferenciam. Eu queria só, então, trazer para a experiência presente como o nosso ambiente aqui, que é um ambiente, por excelência, acadêmico, ele é constituído de tão pouca diversidade racial e étnica, né? Eu acho que é importante a gente olhar para o lado e perceber também em que espaços nós estamos. E aí, quando eu começo a minha fala dizendo que aqui é um privilégio para mim, de fato, desde o início, quando eu me encontrei na Universidade de São Paulo, fazendo curso numa universidade pública de São Paulo, talvez a melhor da América Latina, eu sabia que aquilo ali não se repetiria de novo na minha vida, não era uma coisa que eu havia previsto e nem uma certeza, né? Então, para começar, há que haver diversidade nos espaços que ocupamos enquanto artistas, intelectuais, pesquisadores, sociedade civil. Há que haver transversalidade de discurso. A gente tem que ouvir a fala do outro, levando em consideração que a vivência desse alter, né, dessa figura que está diante de mim, também é constituída de subjetividade, de contradição, de experiência, de história, né? O negro não é uma ideia, né? O negro é um sujeito, assim como a mulher não é o outro do homem. A mulher é um sujeito, ela não é um receptáculo de uma ideia, é um receptáculo de uma proposição discursiva daquele que a domina, né? Então, no sentido teórico, penso muito, hoje me aproximo muito de estudos não colonialistas, de estudos pós-colonialistas, estudos teóricos negros, estudos nossos intelectuais paraenses, né, porque nós temos toda uma sorte ali de pensadores no Norte que muitas vezes são silenciados aqui na região Sudeste, as mulheres, né? E aí vou fazer a citação de uma pensadora, Audre Lorde, que é uma pensadora negra norte-americana, que fala que não é com a arma do opressor que a gente vai desmantelar a Casa Grande, né? Então, nesse sentido, eu acho que é por aí o ponto de vista prático. A gente tem que buscar uma outra forma, uma outra possibilidade de constituir nossas ferramentas para que possamos instaurar um outro estado de coisas em que a gente não fique explicando o racismo, ou explicando o fascismo, ou explicando o machismo por uma perspectiva psicologizante, ou a ontologia do mal, né, no significado social que isso tem, né? A gente tem que entender que tudo tem carne e osso, que as pessoas vivem e morrem por conta das suas condições sociais.